Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 9 de maio e hoje comemora-se o Dia das Mães. Por isso, para início aqui desse vídeo, eu quero dar o meu grande abraço aqui a todas as mães do nosso Brasil, a todas as nossas queridas mamães e de modo muito especial quero aqui deixar o meu abraço a minhas irmãs que são mães e também sobrinhas, primas, tias que são mães, a minha esposa que é uma grande mãe. Quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço para minha esposa e também a todas as amigas, né, que também são mães. Quero deixar aqui o meu grande abraço mesmo por esse dia muito especial, Dia das Mães. E as pessoas, né, as cristãs católicas que também homenageiam Nossa Senhora, a Mãe Maria Santíssima, também, né, no Dia das Mães. E coincide com o mês de maio. No dia 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima. Por isso eu quero pedir assim a proteção de Nossa Senhora de Fátima a todas as mães do nosso Brasil, as mães que sofrem, as mães que têm dupla jornada, as mães que trabalham muito, as mães que acabam assumindo, né, todos os papéis possíveis em casa, pelas vezes pela falta do pai, ou porque é viúva, ou porque às vezes o pai, né, foi embora. E a gente sabe que em muitas separações acabam também assim pais se separando dos filhos, que não deveria acontecer, né? Mas há muitos casos assim. E a mãe que acaba então assumindo, né, essa jornada, esse papel, esse trabalho, no cuidado, né, com esses filhos. Então quero deixar o meu abraço. A gente sabe que o Dia das Mães não é apenas hoje, todos os dias é Dia das Mães, mas esse dia especial é assim para a gente poder lembrar melhor, né, desse Dia das Mães, dar um abraço na mamãe. Isso é maravilhoso, né? Também o abraço do filho, né, da filha, a mamãe, né? O abraço é muito melhor do que um presente. Isso vocês podem ter toda certeza. Assim, falando um pouco nesse início, né, sobre o Dia das Mães, a comemoração do Dia das Mães. E como hoje, o domingo, é as notícias de domingo, eu de um modo muito especial não quero trazer aqui uma série de notícias. Eu agora, no domingo, eu estou assim, estou mais assim resumindo, né? Tentando assim trazer um assunto que talvez seja mais importante para poder ser tratado então em notícias de domingo. E o que foi mais, que eu diria assim, uma notícia mais quente, uma notícia que está dando muito o que falar, muitas reflexões são feitas nesse sentido, é sobre a chacina que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que eu particularmente eu considero sim que foi uma chacina, né? É uma chacina promovida de forma assim, violenta por policiais civis na favela do Jacarezinho. Então é esse assunto que eu quero tratar aqui hoje em Notícias de Domingo. No início, né, do acontecimento, o que correu foi que 25 pessoas que teriam sido mortas pelos policiais, né, que entraram na favela com uma operação, dessas operações que muitos de nós já sabemos, né, que a própria polícia, né,
ela organiza, né, essa operação, e essa foi mais uma operação de tantas outras operações que acontecem nas favelas, não só do Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, né? A gente sabe muito bem o porquê, porque tem traficantes que se esconde, né, em meio a toda uma população. E aí a polícia ela acha que o meio viável, né, de você ir em busca, né, desses traficantes é com ações dessa maneira. Ações truculentas, né? Um tipo de ação, não sei se vocês até conhecem, mas para mim essas coisas são semelhantes, né? Elas não têm diferenças. Quando tem reintegração de posse com sem terras, já perceberam? Então, a ação da polícia é uma ação de extrema violência que acaba acontecendo, como eu já vi assim, reintegração de posses, a retirada de famílias, assim, elas são retiradas de forma do pior tipo de violência que você possa imaginar. Já vi casos, por exemplo, que não se respeita nem crianças, nem pessoas doentes, nem mulheres. Então o que está por trás desse tipo de... para a polícia de repente justificar que foram lá na favela atrás de bandidos? E aí começa a correr a notícia, essas notícias e também afirmações, como é a afirmação do próprio vice-presidente da República, de afirmar que são todos bandidos. O que leva as pessoas a fazer uma afirmação como essa? É um desconhecimento fora de série. Porque não se sabe exatamente e pelo que depois, por exemplo, do ocorrido, como aconteceu lá em Jacarezinho, que eu peguei aqui a notícia do El País, que o número de mortos subiram, não é mais 25, passou agora para 28 o número de mortos. É claro que nessa contagem de número de mortos tem também um policial que foi morto. E segundo o El País, isso é muito interessante, o El País diz que nesse meio de mortos, né, até agora está sendo constatado que tem muitas pessoas ali que não tem ligação nenhuma com crime, com qualquer crime. E também são pessoas que não têm nenhum problema, por exemplo, com a justiça, né? E essas pessoas foram mortas. Que ali nesse meio dizem que os traficantes que inclusive eles estavam procurando tem apenas três, porque o restante eles não conseguiram capturar. Então por aqui vocês vão percebendo assim o quanto assim de truculência, né, de exagero numa ação como essa. Aí eu pergunto para vocês, porque a gente precisa fazer uma reflexão sobre acontecimentos como esses. Não apenas pegar a notícia pela notícia. Esse não é o meu papel, eu não sou jornalista. A gente precisa analisar a situação e também começar a questionar por que a atitude ela foi feita dessa maneira e não de outra maneira. Eu pergunto para vocês uma coisa: se qualquer um justificar que existem bandidos, quadrilhas, traficantes apenas nas favelas, como a favela do Rio de Janeiro, favela de São Paulo, falando essas grandes favelas, né? Isso não é verdadeiro. Traficantes você tem, se você tem grandes traficantes que não moram em favelas.
que têm casas boas, que muitas vezes moram em bairros nobres. Você tem traficantes, por exemplo, políticos, né? Que moram em lugares maravilhosos, lugares assim caros, que tem uma vida boa, que tem carro bom, que se locomovem à vontade para lá e para cá. Você por um acaso já viu alguma operação acontecer com essas pessoas? Vocês já viram assim operação como essa, por exemplo, chegar num condomínio de luxo? Se vocês já viram, comente aqui que eu quero saber. A gente nunca viu isso. Essas coisas acontecem na favela. Essa é uma situação que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder entender muito bem tudo isso. A polícia chega de forma truculenta na favela. A favela é um local onde tem muitas pessoas pobres, pessoas marginalizadas, né, pela sociedade. Mas tem muitas pessoas negras. Essa é a realidade. Uma boa parte da população que mora na favela, isso já tem pesquisas que demonstram isso, são pessoas negras. E muitas vezes fica na cabeça de muita gente que na favela só tem bandido, que tem medo de passar perto da favela, porque se passar perto da favela, aquelas pessoas que você vê ali, a característica dessas pessoas são pessoas perigosas. Então a gente vai percebendo aí, né? Vejam bem para vocês, a intenção, né, de você chegar na favela, chegar muito bem armado ali, com um aparato, né, como sempre acontece, como se fosse uma operação de guerra. E aí você sai atirando, porque você tem um objetivo, segundo a justificativa, né, que tem um objetivo principal, que é prender o traficante, prender o cara lá, o perigoso. E aí você sai atirando, mata às vezes crianças, matam, como já aconteceu no próprio Rio de Janeiro. E em boa parte dessas pessoas que são mortas, elas são negras. Será que tem alguma relação isso? Será que... O que há por trás de tudo isso, né? A gente precisa pensar. Será que é uma situação de extermínio, de execuções à população negra? Porque a gente já sabe o grau de racismo que existe no nosso país. Isso é muito evidente. E aí, para poder encerrar aqui, ainda chamando a atenção de vocês para essa reflexão em relação aos negros. Basta a gente ver uma diversidade de acontecimentos que vocês já conhecem, que já aconteceram aqui no Brasil. Lembrando lá do que aconteceu também nos Estados Unidos, né, do Floyd, o George Floyd, que o policial, né, pisou lá com seu joelho, né, no chão. E aqui no Brasil tem acontecido também cenários semelhantes. E todos esses cenários são com pessoas negras. São pessoas pretas. Será que tem alguma relação isso? A relação daquilo que nós já sabemos, como que é o trato social
né, da sociedade brasileira em relação ao negro. E eu me lembrei aqui daquele rapaz também que foi morto no shopping, né, lá no sul, né? Então só pra gente também é um caso que entra também nessa situação, nesse tipo de reflexão que eu estou aqui trazendo aqui para vocês. Infelizmente, vivemos uma situação como essa no Brasil, e lá no Rio de Janeiro a gente sabe que o governador que está lá agora nesse momento, ele é bolsonarista, e ele tem essa mesma política de extermínio defendida pelo governo Bolsonaro, tá? Fica aqui a chamada de atenção. Obrigado, bom domingo a todos, grande abraço e até a próxima.